Graça e paz a todos. Espero que vocês estejam bem. Vamos falar aqui sobre o devorador, né? Quantas vezes você ouviu falar que o devorador era Satanás, era um demônio? E usava-se um texto de Malaquias capítulo 3, versículo 10, que se você desse o dízimo, 10% do teu salário, do seu dinheiro, Deus ia repreender este devorador, né? Deus ia repreender esse Satanás, né? Todo lugar que você for hoje, ou quase todos, que cobra dízimo, eles vão trazer este texto, Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Repreenderei o devorador. Eles falam, ó, tá vendo? Deus está falando aqui que se você der o dinheiro, né, ele vai repreender o Satanás, o demônio, que é um devorador, da sua casa. E é para você fazer prova de Deus. É para você fazer prova de Deus. Como lá está falando. Que se você está dando seu dinheiro e alguém na sua casa está doente, está faltando arroz e feijão, está faltando mistura na geladeira, é para você fazer prova de Deus. Ó Deus, eu tô aqui, eu quero. Poxa, eu tô dando 10% do meu dinheiro. Tem que fazer prova dele, que ele tem que abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal, né? Chuva de picanha e. Olha. Então tem que fazer prova de Deus. Olha, quem sou eu? Quem sou eu, né? Para fazer prova do Deus Criador dos céus e da terra. Quem sou eu? Para fazer prova de Deus. Eu ouvi algumas vezes isso. Eu falava, como que eu, um simples mortal, vou fazer prova do Todo-Poderoso? Ó Deus, tá aqui, ó. Eu tô dando, eu quero o meu. Eu quero, porque tá falando aqui, o pastor falou que tem que fazer prova de Deus. Se ele não abrir a janela do céu e der uma benção tal, tem que fazer prova. Porque eu tô dando dinheiro. Ué, vai fazer prova com o seu pastor. Fala, eu dei aqui, ó, 10%. E lá em casa tá. A mulher tá. A velha tá lá na cama, tá doente, tá com preguiça, né? O meu cachorro lá, o Bolinha, tá com pulga, tá com sarna. Porque cachorro de pobre chama Bolinha, né? Aqui em casa tem um Bolinha, né? O Bolinha tá com pulga, o Bolinha tá com verme, o trabalho lá na roça tá difícil, não tá dando alface e mandioca, não tá chovendo. Então, o pastor, eu tô fazendo prova aqui também. Então, uma vez um pastor falou assim, ele perguntou, igreja, quem é o devorador, né? Ele estava falando aqui, tinha que dar o 10% do seu dinheiro, porque se não desse, estava roubando a Deus. Malaquias 3:10. Está roubando a Deus. Se você não der 10% do seu dinheiro, você está roubando a Deus. Ele falou assim, que Deus ia repreender o devorador se desse o dinheiro, o pastor, né? Não é para Deus. E ele falou assim, a igreja perguntou, quem é o devorador? Aí todo mundo ficou quieto, quietinho assim, né? Com medo do devorador. Aí ele falou assim, é Satanás. Você lembra lá da Dona Florinda, né? Não, é da Bruxa do 71, do Chaves. Acho que era o gato dela, né? Era o Satanás. Satanás! Ele falou bem forte lá, é Satanás. Eu falei, né? Amém, né? E pior que enganou todo mundo, né? Enganou eu, você, enganou o pai, a mãe, a avó, e isso vai longe, né? Então, o povo dá, né, 10% do seu salário, do seu Bolsa Família, dá 10%
da aposentadoria do velho, da velha, né? Os donos da igreja, os grandes líderes, pastores, eles não dão 10%, né, de tudo que entra lá dentro da igreja, daquele cofre, né, que são mais, tem igrejas que tem 200 igrejas, né, com o mesmo nome, né, tem a sede, e a sede ali, eles têm mais de, sei lá, 200 mil igrejas, né. Eles dão 10% de tudo isso que entra lá para os cofres, para quem? Compra iate, compra Tetrex, Trepex, né, igual do camarada lá. Eles compram carro blindado, anda de helicóptero, anda de avião, e você comendo pão com chuchu. Comendo abobrinha com farinha, né? Mas não pode deixar de dar por causa do devorador. O Satanás, né? Satanás. Então, quando o povo de Israel, olha gente, não tem nada a ver com você. Quando o povo de Israel saiu do Egito, que ficaram 400 anos escravos, saíram do Egito e eles foram para a terra prometida, Canaã, foram para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Então, canta isso, mas não entende. Quando eles saíram lá do Egito, Moisés tirou as 12 tribos lá do Egito, levou para Canaã, né? Josué entrou com eles em Canaã, depois de 40 anos no deserto, eles entram em Canaã. E pela lei de Moisés, né, que Deus tinha estabelecido, que quando entrasse lá, eles tinham que dividir a terra. Era 12 tribos. 11 tribos ganhou terras. Herdaram, né, era a terra prometida. Então eles receberam como herança a terra prometida. Vou tirar essa garrafa daqui que tá esquisito. Eles, então, 11 tribos ganhou terra para plantar, para colher e para criar gado, né? Eles criavam ovelha, né? Eram pastores, cria boi, cria tudo. Então, 11 tribos ganhou terra para isso, para construir, para plantar, para colher. E uma tribo não ganhou nada, era a tribo de Levi. Os descendentes de Levi, eles ficaram cuidando da tenda sagrada, que era onde ficava a Arca da Aliança, né? E onde era a presença de Deus ali, né? Deus se fazia presente, era o local onde Deus escolheu para ali colocar o seu nome. Então, essa tribo de Levi, eles não herdaram a terra lá em Canaã, né? Canaã, Israel, né? Terra de Israel. Então, o que acontece? Como é que eles iam comer? Ia passar fome? Não, né? Eles não podiam trabalhar fora, tinham que cuidar lá da tenda. Os descendentes de Levi tinham que cuidar de lá. Então, Deus falou assim que era para eles dar 10%. As 11 tribos, era para colher 10% de todo o fruto da terra, mandioca, batata doce, tudo que eles plantavam lá, era para eles colher, né, 10% de tudo aquilo, e também das suas crias de ovelhas, de bois, de vaca, de cabrito, de pomba, e tinha que tirar o 10% de tudo aquilo, e uma vez por ano. Eles tinham que ir lá até a tenda sagrada, mais para frente foi o templo, né, de Jerusalém. Então eles tinham que ir até lá na frente do templo, e lá, como em agradecimento a Deus, mostrando temor e agradecimento por terem herdado a terra prometida, eles tinham que comer aquilo tudo ali na frente do templo, na frente da tenda. Não esquecendo de ajudar os levitas ali, os sacerdotes, e manter, né, funcionando ali os sacrifícios, os animais para o sacrifício, tudo aquilo, as ofertas. E a cada 3 anos eles tinham que colher também a mesma coisa, mesma quantia, e eles tinham que levar, né, e depositar lá aquele alimento e aqueles animais para os levitas como herança, né, porque não receberam terras lá com eles.
E era para sustentar os levitas, manter os sacrifícios, né? Era para sustentar as viúvas, porque eles batalhavam muito, né? Lembra das épocas de Moisés batalhando, Moisés batalhando, né? Davi, eles sempre estavam em brigas, né? Com outras nações, com outros povos. Então, tinham mulheres viúvas que perdiam os maridos na batalha. Tinha crianças órfãos, que perdia a mãe, perdia o pai. E tinha uns pilingrinos, né? Eu já falei aqui com a minha mãe, quando a gente era pequeno, nós ia mariscar camarão no rio, nós ia nadar. A gente vivia batendo perna pra rua. Aí minha mãe falava, seus pilingrinos, fica pra rua, né? Eu nem sabia o que era, né? Quando a mãe xingava, falava isso aí, eu achava que tava xingando aí do palavrão. Pilingrino. Era peregrino, né? Só que ela falava do jeito dela. Então os peregrinos, eles vinham para Israel buscar morada, buscar moradia, buscar refúgio, né? Então tinha locais ali dentro, né? Deus estabeleceu dentro da terra de Israel, de Canaã, cidades, né? Refúgio. E quando alguém fazia alguma cagada fora, algum erro, né? Cometia algum erro sem querer, matava alguém sem querer, ou fazia erros lá, eles vinham procurar abrigo em Israel, ajuda. Então era isso. O dízimo era alimento, não era dinheiro. Até fala em Deuteronômio, né, que era a repetição da lei, que quando o caminho fosse longo, né, até Jerusalém, e o israelita tinha que levar o dízimo, e era muito, né? Tinha israelita que dizimava fazendas, hectares, grandes terras, milhares de animais, né? Então, como é que ele ia levar tudo aquilo pelo caminho, né? Até chegar em Jerusalém, né? 10 dias de viagem, 15 dias, um mês, sei lá. Então, eles podiam vender aquele dízimo, levar o dinheiro na mão, por isso que tinha muito roubo, né? No caminho lá de Israel, no deserto. Então, eles tinham que levar o dinheiro, chegar lá, e era para dar o dinheiro lá? Não, não era. Dízimo não era dinheiro, era mantimento. Então eles tinham que chegar lá, eles com aquele dinheiro comprar tudo que satisfazesse o seu desejo, né, a sua alma, e eles tinham que comer lá na frente do templo. Se é para cobrar dízimo hoje, vamos levar para a igreja boi, vaca, mandioquinha, batata, chuchu, e vamos comer lá na frente da igreja. Né? Se é para cobrar mesmo, por que quer cobrar dinheiro? Não era dinheiro, era alimento. Era alimento. Vamos levar boi para a igreja? Vaca, cabrito, ovelha, vamos matar lá e comer. Não, ninguém quer. Quero dinheiro. 10% de dinheiro. Né? Isso tudo era para o israelita. Era uma ordenança de Deus aos israelitas. Era da lei de Moisés. Estava na lei de Moisés, que todos eles tinham que dar o dízimo, 10% da terra que eles ganharam, para sustentar os seus irmãos, né? Tinham que sustentar os levitas. Tudo isso findou na cruz. O israelita, ele levava o dízimo, o sacerdote se corrompeu. Quando o israelita levava um boi, né, para fazer sacrifício, ou como dízimo, alimento, levava um boi lá. Vou levar um boi lá, né? Chegava lá, o israelita olhava assim, né, quando era para fazer sacrifício, né, de perdão de pecado, alguma coisa, o sacerdote olhava e falava assim, mas esse boi aqui nós não vamos aceitar, não. O boi valia lá R$1.000, vamos contar assim. Esse boi valia R$1.000. O israelita levava lá para fazer o sacrifício. O sacerdote olhava assim, examinava o animal e falava, não, esse animal não vale não. Valia R$1.000. O sacerdote ia lá no fundo, trazia um boi, falava, esse aqui, esse é bom. Aí o israelita falava, mas peraí. E o meu? Não, o seu eu não aceito não. Esse aqui, ó. Eu aceito ele. Eu vendo para você por 5.000.
O seu não tem valor, não. Eu tenho um aqui. Esse aqui é 5.000. Aí eles compravam, né, para fazer o sacrifício lá. Então o sacerdócio levítico tinha se corrompido, né? E com isso, desgostoso o povo de Israel, seus irmãos, eles pararam de dar o dízimo, né? Eles pararam de dar o dízimo e de ofertar na casa de Deus. Então, o que aconteceu com isso? Eles não estavam mais obedecendo a lei de Deus, a lei de Moisés, eles não estavam observando mais a lei do dízimo. Então vinha o quê? Castigo. Vinha castigo. E sempre que você vai a uma igreja, eles falam que você tem que dar dinheiro. Isso não era dinheiro, já falei, era alimento, não era para você, não era para mim, não era para a igreja de Cristo hoje. Era uma ordenança do povo judeu, o povo de Israel. E o povo brasileiro, os gentios, não podem viver como os judeus. Entendeu? Aquilo acabou na cruz. Sacrifícios, aquelas coisas, tudo lá era uma sombra de Cristo. Acabou na cruz. Cristo foi o último sacrifício da lei. E ele, na cruz, ele deu fim à lei. Ele removeu a velha aliança e estabeleceu a nova, né, no sangue dele, na cruz. Então você vai na igreja, eles falam assim, você tem que dar 10% do teu dinheiro, isso era uma coisa da lei de Moisés, não é da igreja, o fim da lei é Cristo, mas eles traz lá a lei, né? Reconstrói de novo essas ordenanças. E se você não der 10% do seu dinheiro, Deus vai mandar o Satanás na sua casa, o devorador, eles falam que o devorador é o Satanás. Vamos ver aqui o que era, então, esse demônio chamado devorador. Eles falam tanto de Malaquias 3:10. Vamos lá ler, então, Malaquias. Velho Testamento, Malaquias. Como eles não estavam dando, os israelitas, gente, olha, os judeus não estavam obedecendo mais a lei, eles não estavam mais dando o dízimo, então Deus manda vários profetas, vários. E o último que Deus manda é Malaquias, né? Todos profetizando, trazendo mensagem de Deus contra eles. Porque eles ganharam aquela terra como herança, e eles deviam, pela lei de Moisés, o que Deus estabeleceu, eles ganharam aquela terra. E é uma terra boa. Então eles tinham que sustentar os levitas, que eram seus irmãos. Né? Entendeu, gente? É isso. Malaquias, vamos lá. Eles usam isso aqui na igreja. Malaquias 3, capítulo 3, versículo 10. Olha, vamos trazer entendimento aqui, né? Para que você não seja mais enganado por esses tais aí. O que Deus fala ao povo de Israel por meio de Malaquias. Olha assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento. O que é mantimento aqui mesmo? É dinheiro? Não, era comida, né? Era fruto da terra, é papá, é mandioca, é batatinha. Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir os céus e não derrame uma bênção tal, né, que dela vos advenha a maior abastança, né? Também, por amor de vós, repreenderei o devorador. Legal, né?
Então, Deus está falando que se eles voltassem a dar o dízimo, né, que era uma coisa da lei, era obrigação deles, se eles voltassem a dar e Deus não desse bênçãos, né, dos céus, aqui, ó, se eu não derramar sobre vós tal bênção, né, aqui, ó, se eu não, oh meu Deus, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Por que Deus está falando aqui que era para fazer prova se ele não abrisse a janela do céu quando eles voltassem a dar o dízimo? Deus ia fazer chover de novo, porque Deus tinha cessado as chuvas e não chovia mais. Então, se o dízimo era o fruto da terra, estava tudo seco, porque Deus não mandou mais chuva. Então, Deus falou que se eles voltassem a dar o alimento lá para os levitas, Deus ia fazer chover de novo na terra de Israel. Também, por amor de vós, repreenderei o devorador. Tá entendendo, gente? Só que, quando eles trazem isso aqui para assustar você, eles não lêem o resto do texto. Aqui tem um texto e um contexto. Mas eles só pegam essa partezinha aqui, ó. Também por amor de vós, repreenderei o devorador. Tá vendo aqui, igreja? Deus vai repreender o Satanás, o demônio, né? Mas aqui está falando que é demônio? Olha lá. Também por amor de vós, repreenderei o devorador. E ele não destruirá os frutos da vossa terra, de Israel. Ué, devorador, o demônio come fruto da terra? O demônio come abobrinha, batata doce. Olha lá. E ele não comerá o fruto da sua terra, nem a vossa vide, que eram as videiras de uva, né? Que fazia o vinho. Demônio come fruto, come uva. Oh, meu Deus. E ele não vai destruir os frutos da vossa terra, nem a vossa vide, a videira da onde eles faziam a uva no campo, né? Lançará o seu fruto antes do tempo. Olha, as frutas iam nascer antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações chamarão de bem-aventurados vocês. Então aqui o Satanás, o demônio, ele come batata doce, ele come mandioquinha, chuchu, abóbora, né? Porque é o que eles dizem. Se você der 10%, não da mandioca, da banana, de tudo que você plantar na terra, como era lá para o israelita, não para você, Deus vai mandar um demônio chamado devorador. Vamos ver aqui agora o que Joel, o meu xará, né? Joel é o meu xará. O que Joel escreveu antes de Malaquias? Abre aí, o Velho Testamento também. Joel, né? Vamos ver o que Joel, o meu xará, o que Joel falou para este povo aqui também, antes de Malaquias. Foram vários profetas que veio falar. Ó, Joel, meu xará, capítulo 1. Vamos lá ver? Leia aí, gente, porque é importante você ler, porque eles põem um demônio atrás de você, e o demônio é eles mesmos. Quem rouba a Deus são eles. Ó, palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, meu xará, filho de Petuel. Petuel, nome feio, né? Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra de Israel. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias dos seus pais? Não, né? Fazer sobre isto uma
narração: a vossos filhos e vossos filhos a transmitam a seus filhos e os filhos destes à geração seguinte, né? O que a locusta cortadora deixou, a voadora o comeu. E o que a locusta voadora deixou, a locusta devoradora o comeu. E o que a locusta devoradora deixou, a locusta destruidora o comeu. Aqui fala despertar os bêbados, porque os que gostam de vinho, as videiras, né, tinham secado e tudo o que aconteceu porque não chovia. Mas aqui, o que é a locusta? Eu pesquisei, né, o que é locusta no dicionário. Sabe o que quer dizer locusta? Locusta quer dizer... Não é gafanhoto, não, gente. É? Meu Deus. Espera aí. Então vamos trocar esse locusta por um grilo. Gafanhoto. O que o gafanhoto cortador deixou? Agora dá para entender melhor. O gafanhoto voador comeu. Ah! E o que o gafanhoto voador deixou? O demônio devorador comeu? Não. O gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador comeu? Deixou, quer dizer? O que o devorador deixou? Ele deixou um pouquinho, né? O devorador não comeu tudo. O gafanhoto destruidor comeu. Eita, agora você entendeu, né? O que era o devorador? Era um grilo. Era um gafanhoto. Não, gente. Quer dizer que todo esse tempo que eles colocaram um demônio atrás de você, era um gafanhoto. Como eles deixaram de dar o dízimo e as ofertas, Deus enviou enxames de gafanhotos sobre a terra de Israel. O que uma enxame deixava, a outra vinha e comia. Isso consequentemente. Cada vez que passava um enxame de gafanhoto na terra de Israel, causava mais e mais destruição. Então é isso. O devorador era um grilo, não era Satanás. O devorador hoje são esses que estão aí roubando você em nome de Deus, né? Falando que se você não der, eles vão jogar um demônio atrás de você, um Satanás. Satanás, olha, gente, não tem nem mais o que falar, né? Tá aí, Malaquias 3:10, né? Leia o texto todo, não só a parte que manda um demônio atrás de você. E leia Joel capítulo 1, tá tudo explicadinho, né? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E eu agradeço a sua presença aqui comigo.